E aí, povo, beleza? Vinícius Ferreira Ruda, Rior Varder, e esse aqui é mais um Papo Ferrado. E hoje a gente vai falar sobre o meu tipo de faca preferido entre todos os tipos de lâmina que eu conheço, que é a Puco. Ok, antes de começar, eu vou só adiantar que eu vou fazer dois vídeos sobre esse tema, como vocês podem ter percebido pelo título do vídeo, que é a parte 1. O primeiro vídeo vai ser sobre a história das Pucos e como que é complicado a gente definir essa bagaça que em teoria era para ser simples. O próximo vídeo vai ser sobre características técnicas, formais e como que é complicado definir essa bagaça que em teoria era para ser simples. Mas vamos começar então. A Puco é um tipo de faca que a gente considera como se fosse uma faca escandinava, particularmente finlandesa. Só que meio que a palavra Puco só existe na Finlândia, né, no finlandês moderno. E tá, em alguns outros dialetos também, né, tipo o ingriano, que é falado por, sei lá, 70 velhinhos no noroeste da Rússia. Ou seja, só existe em finlandês e em dialetos próximos derivados de um finlandês mais recente. E isso é importante para a gente entender direitinho esse conceito do que é a Puco. E eu vou voltar nisso mais tarde, eu vou bater nessa tecla mais tarde nesse vídeo. A palavra Puco ela só aparece escrita por volta do século XIX, ou seja, lá para 1800 e pouquinho. Mas tudo leva a crer que essa palavra é bem mais antiga que isso. A gente só não tem registros escritos dela antes. E tem várias teorias linguísticas, né, sobre a origem desse termo. Desde que fosse a aglutinação de mais palavras, até de uma possível origem estrangeira, especialmente alemã, que associa com o termo Puck, que era o nome de uma faca supostamente usada pela Liga Hanseática lá no século XIII. Mas todas essas teorias são meio questionáveis, tá? A teoria atualmente mais aceita e mais relevante é que ela é formada pela palavra pu, que significa basicamente madeira, e com o sufixo ko, que serve para formar várias palavras no idioma finlandês de várias formas diferentes, com vários significados diferentes. Mas nesse caso aqui seria alguma coisa como algo relativo a. Ou seja, puco seria alguma coisa tipo alguma coisa que tem a ver com madeira. E eu sei que é uma definição bem estranha, mas vamos acompanhando. E daí, isso poderia vir pelo fato do cabo das pucos serem feitos de madeira. O que eu acho que é um pouco forçação de barra, porque todas as facas, né, podem ter cabos feitos de madeira. E muitas das pucos nem têm cabos de madeira, né? É muito comum se usar chifre para fazer cabo de puco. Seja chifre bovino, seja galhada de cervídeos, essas coisas. Mas a origem da palavra também pode ser relativa ao uso dela, né? Como uma faca originalmente pensada para se entalhar madeira. Ou nem necessariamente entalhar, né? Mas às vezes só de você raspar, tirar lascas, para, por exemplo, você fazer fogo, onde às vezes uma faquinha pequena já é o bastante. Mas de qualquer maneira, puco acabou se tornando a palavra para faca em finlandês. O que é muito engraçado, né? Porque em português a gente também não sabe direito a etimologia da palavra faca, apesar de a gente ter teorias diferentes. Então a gente tem isso meio que em comum com a Finlândia. Só que diferente da palavra knife em inglês, que significa faca, ou mesmo até certo ponto a palavra faca em português, puco não quer dizer qualquer faca. E como assim? Pensa na palavra canivete. Quando eu falo a palavra faca, provavelmente vem um mundo de facas na sua cabeça e canivete não é uma delas. Ao mesmo tempo, quando eu falo a palavra canivete, vem um tipo muito específico de faca em suas diversas variações e você não vai pensar, por exemplo, num cutelo. E quando você pensa nisso daqui, você provavelmente não está pensando nisso daqui. Mesmo que, em teoria, um canivete seja qualquer lâmina que dobre no seu próprio cabo. E nesse caso a palavra deveria servir, mas um é canivete, o outro é navalha. E isso funciona muito bem para um falante nativo ou para alguém que esteja muito inserido naquela cultura já. É difícil para alguém que aprende essa língua como um estrangeiro se tocar nessas sutilezas. E isso também varia, porque para um falante de português de Portugal, quando eu falo faca, talvez o imaginário de facas dele talvez seja diferente do imaginário de facas de um brasileiro ou de um angolano. E mesmo dentro do próprio Brasil, que é enorme, um pernambucano falando faca talvez tenha uma visão diferente de um roraimense falando faca. E a mesma coisa vale para adaga, para punhal, para navalha, cutelo, facão. São várias palavras que significam tipos específicos de faca, mas que dependendo do momento histórico ou do lugar em que você esteja falando, as definições dessas palavras meio que se mesclam com as outras. Então elas acabam sendo sinônimos, mesmo que em muitos casos não sejam. E eu estou trazendo esses exemplos em português porque quando você fala puco na Finlândia, um finlandês entende que aquilo ali significa faca. Mas alguns tipos de faca são puco. Outros tipos de faca não são.
E aí você pode ter outras palavras específicas para outros tipos de faca. Mas então, que tipo de faca é essa? Normalmente são facas pequenas, né, de uso geral. Só que bem mais ou menos, porque também existem poucos especializadas, como poucos especializadas só para entalhe, para caça, para pesca. Como eu disse, é complicado definir essa bagaça que em teoria era para ser simples. Mas enfim, então a gente pergunta, tá bom, quando é que surge a Puco? E aí a gente já começa a ter problemas. Olha essa faca. Tá, voltei demais. Mas pensa nessa faca aqui. Mas tá, não, pera, vamos criar uns parâmetros melhores, né? Vocês entendem que a Puco, ela é basicamente uma lâmina enfiada num cabo sem ter nada sobrando? Só que vocês também entendem que uma infinidade de facas, desde a pré-história, desde quando o ser humano teve a brilhante ideia de enfiar uma lâmina num cabo, elas são exatamente iguais. Tipo, fosse uma faca de pedra, uma lâmina de bronze ou de aço, esse design minimalista, né, de ter uma lâmina de um gume só, enfiada num cabo, ela existe desde a puta que pariu. Então, assim, para considerar pouco, a gente vai considerar pouco só algumas facas. Mesmo que, obviamente, elas sigam uma tradição bem mais antiga. E mesmo que esse design tenha se mantido igual, só trocando os materiais, a gente tem que definir o que é pouco. E como pouco é uma palavra finlandesa, a gente tem que olhar para essas facas produzidas na Finlândia ou em regiões imediatamente próximas. Por regiões imediatamente próximas da Finlândia, eu estou me referindo aqui ao noroeste da Rússia, ao norte da Noruega, Suécia e até um pedacinho da Estônia em alguns casos. Mas só isso não basta, né? Porque existem facas de bronze, existem facas de pedra nesses lugares. Então a gente vai considerar só facas feitas de ferro e aço. Ou seja, só a partir da Idade do Ferro finlandesa. Porque afinal de contas, essa é a tradição que se mantém até hoje das puco. As pessoas não estão fazendo pucos de pedra para uso cotidiano, certo? E se a gente vai traçar as facas feitas a partir da Idade do Ferro na Finlândia, a gente está falando aí de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Só que a gente tem um pequeno problema, que é a falta de material arqueológico de facas nesse contexto. A gente sabe, e a gente tem certeza disso, que essa era uma região habitada por uma galera, e essas pessoas provavelmente já eram dos mesmos grupos étnicos e linguísticos que um finlandês moderno. Ou mesmo que as populações Saami, que pejorativamente o pessoal chamava de Lapão. E a gente sabe porque tem achado arqueológico mesmo do paleolítico, do neolítico dessa gente. E tem traços da cultura material dessa gente também. Mas assim, a primeira referência escrita que a gente tem de povos habitando a região da Finlândia, ou teoricamente habitando a região da Finlândia, vem do Tacitus do Germania, que ele escreveu em 98 depois de Cristo. E ele fala de um povo chamado Feni, que são associados aos finlandeses. Daí depois disso, tem um geógrafo greco-romano chamado Ptolomeu, que escreve em cerca de 150 depois de Cristo, e ele vai falar de um povo chamado Finói, que habitava o norte extremo do mundo, né? Que provavelmente era o mesmo povo Feni, ou talvez algum parente com um nome muito parecido. E depois que a gente tem acesso, né, que a gente sabe que sobreviveu até a gente pelo menos, o próximo texto a falar dessa galera data do século VI e é a Gética de Jordanes, que daí ele descreve 3 grupos que têm nomes bem parecidos com Finói. Provavelmente ele pegou o Ptolomeu como base, mas existe um consenso de que ele estava falando não só dos finlandeses, mas também dos suecos e outras tribos ali. Agora, é complicado porque assim, né? O Tácitos, quando ele descreve esses Feni como um punhado de selvagens que só faltava cagar na mão e atirar nos outros, sabe? Ele inclusive deixa bem claro que os caras não tinham ferro nem para fazer ponteira de flecha. Isso está no texto dele. E isso acaba casando um pouquinho com os achados arqueológicos. Só que tem um problema, né? O Tacitus ou Tácitus, ele nunca viu essa gente. Ele escreveu com base num puta de um telefone sem fio de gente xingando o vizinho para parecer mais civilizado. Então a descrição dele não é para ser tão levada a sério assim, tá? Mas assim, eu tô citando esses caras porque o Tacitus especialmente, ele menciona isso de falta de ferro, né? Mas as pucos são de ferro. E a gente sabe que desde que as primeiras populações de língua proto-germânica ainda, né, se estabeleceram no sul do que hoje é Escandinávia,
isso são muitos séculos antes de Cristo, existe bastante contato, seja pacífico ou não, entre as populações ali ao redor do Mar Báltico inteiro e ao redor do Golfo da Bótnia. E assim, a gente tem muito achado arqueológico de facas. Então a gente sabe como que essas facas proto-germânicas, né, eram pelo menos na Suécia. Especialmente a ilha de Gotland, que pelo menos nessa época, né, e por boa parte da história, até recentemente, até uns 500 anos atrás, era um território autônomo. Inclusive tinha uma língua diferente do sueco. E eu vou mostrar algumas facas, né, da ilha de Gotland, que datam desde pelo menos, né, ano 500 mais ou menos antes de Cristo, até o comecinho da Era Viking. Essas facas, aliás, né, elas eram bastante parecidas com as da Suécia continental, ou peninsular, né? Enfim, sem ser a parte das ilhas que hoje são suecas. E eu quero mostrar essas facas de Gotland, sem mostrar necessariamente as da Suécia, porque é uma ilha que fica a 50 quilômetros da costa da Suécia, né? E mesmo assim tem uma cultura material bastante parecida. Mas de todo modo, eu também quero mostrar essa faca aqui da Noruega. Ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a pensar quando a gente pensa em puco, mas ao mesmo tempo ela tem muitas características parecidas, especialmente com as pucos primitivas. Ela foi achada numa passagem das montanhas, que pelo menos no período era usada como pastagem de renas pelo Sami. E um pouco depois disso, conforme essas populações de língua germânica vão se estabelecendo e aumentando a sua presença cada vez mais na região sul da Península Escandinava, essas populações de língua fino-úgrica, né, que no caso inclui o Sami, vão sendo forçadas a ir cada vez mais para o norte da Península Escandinava. Caso você não tenha percebido, essa faca ela é do ano 500 depois de Cristo. Então assim, tanto você indo para o leste, pelo mar, através da Suécia, quanto você indo para o oeste, subindo montanha para a Noruega, você vai ter facas que são essencialmente iguais. O que faz a gente imaginar que as facas do outro lado do Golfo de Bótnia, onde hoje é a Finlândia, fossem bastante parecidas. Inclusive porque essas populações escandinavas tentavam se estabelecer nessa região também e aumentar a sua área de influência. E aliás, não só na Finlândia, tá? Indo para o nordeste. Se você fosse para o sudeste do Báltico ali, essas populações também tentavam se estabelecer onde hoje é Lituânia, Letônia, Estônia. E assim, isso é uma coisa que a gente sabe, né? Então, das duas, uma. Ou esses finlandeses antigos tinham armas e ferramentas próprias e conseguiam expulsar esses pretensos invasores, ou esses invasores, majoritariamente suecos e gotlandeses, conseguiam se estabelecer e espalhar um pouco da sua cultura na região da Finlândia, fazendo com que essa tecnologia siderúrgica vazasse de alguma forma. De qualquer uma das formas, isso quer dizer a mesma coisa, que os finlandeses tinham acesso, de alguma maneira, a esse tipo de ferramenta ou arma, apesar do pouquíssimo registro arqueológico que a gente tem. Mesmo porque, vamos só lembrar o seguinte, tá? Por uma faca, principalmente uma faca pequena, ficar enterrada por 1.500 anos, 2.500 anos, sem virar um torrão de ferrugem, você precisa de um solo e de condições muitíssimo específicas. E se é uma região que é pouco povoada, você vai ter menos registro arqueológico sendo gerado e menos chance para você descobrir isso também. De qualquer forma, lá no começo do período viking, né, como você já tem cidades realmente formadas na Finlândia, como Turku, por exemplo, que é a cidade mais antiga do país, a gente passa a ter muito material arqueológico de facas. E essas facas que são encontradas na Finlândia são praticamente iguais, idênticas às facas encontradas na Suécia ou, na verdade, em qualquer lugar na Europa. E assim, não tem muito o que reinventar a roda nesse ponto, né? Tipo, basicamente são facas pequenas, né, com a lâmina curta, sempre com espiga escondida, às vezes até remachada onde seria o pomo, mas muitas vezes ela é interrompida antes do cabo acabar. E esses cabos quase sempre são feitos com materiais orgânicos, às vezes revestido com alguma folha de algum outro metal ou arame. O que realmente muda dessas facas da Finlândia para outros lugares, assim como cada lugar muda, são as bainhas. Eu vou mostrar uns desenhos aqui, feitos em 1893 por um tal de Schwint, de alguns achados encontrados na região da Carélia, né, durante o período viking. E depois, no fim do século X e começo do XI, tem um tipo de bainha que começa a aparecer em túmulos femininos. E essa é uma reprodução de uma dessas bainhas, né, de Eura, que infelizmente eu não conheço o autor que fez essa reprodução. Mas eu não vou falar tanto sobre bainhas aqui, porque se eu for começar a falar sobre bainhas, esse vídeo nunca vai acabar, tá? Porque literalmente cada região específica tinha um estilo de bainha diferente. A única coisa que eu vou acrescentar aqui é que, pelo menos nesse contexto finlandês, existe uma diferenciação muito grande
entre as pucos e as bainhas das pucos, que são encontradas em túmulos masculinos e túmulos femininos. Mas assim, resumindo de uma forma bem grosseira, as pucos masculinas elas tendem a ser um pouquinho maiores e ter bainhas muito mais simples, enquanto que as femininas são o oposto. E aí eu vou bater de novo naquela tecla de que as pucos são finlandesas. Porque assim, durante a Era Viking, você ia ter facas exatamente iguais, tanto na Rússia quanto na Islândia, tanto da Noruega quanto na Itália. E por todo lugar no meio disso. Olha para essas bainhas de facas irlandesas. Elas são do século X. A faca que ia aí dentro, ela era idêntica, sem tirar nem pôr, dessa pouco da mesma época de Eura, que é na Finlândia. Só que a faca na Irlanda não era uma pouco. E a da Finlândia é. E eu sei que parece que não faz o menor sentido. Só que essa definição do que é uma pouco ou não, ela é uma definição que é bastante cultural. Por exemplo, se um finlandês pegar essa faca irlandesa do século X na mão, com toda a certeza do mundo, ele vai olhar e vai falar: ah, isso aqui é uma pouco. Só que se um irlandês pegar essa faca, ele vai chamar de knife, né? Ou faca. Esse é um dos motivos porque eu não gosto de falar que as facas medievais, né, especialmente as facas medievais que eu faço, são poucos. A não ser que elas sejam baseadas em alguns achados arqueológicos finlandeses. E eu sei, sou esquizofrênico pra porra. Só que calma, tá? É pior. Porque assim, se eu fizer uma reprodução de uma faca genérica do período viking, em teoria ela não é uma puco. Agora, se depois de 2 anos de uso, eu tiro a bainha irlandesa dela e coloco uma bainha finlandesa, e mudo o contexto dela, o conjunto dela, agora ela é uma puco. Eu não mudei a faca, eu mudei a bainha. Só que a bainha não define a faca. O lance a puco é um tipo de faca que é pequena, para uso cotidiano, só que, acima de tudo, ela é atrelada a um contexto cultural. E aí, quando a gente vai buscar a origem das pucos, a gente tem que buscar uma tradição que não se quebra nesse caminho. E isso só acontece mesmo na Finlândia e arredores. Vamos lembrar que no restante da Europa, a partir do século XI, XII, especialmente em decorrência dessa influência das cruzadas, desse mundo islâmico, a vida urbana na Europa começa a ganhar mais importância. E você vai ter o fortalecimento de algumas estruturas que são políticas, sociais e mesmo estruturas produtivas, que antes elas podiam talvez não ser tão relevantes ou nem existir. Uma consequência disso, mais para frente, vai ser o amadurecimento desse sistema político e produtivo que a gente aprende na escola como feudalismo. Eu não gosto muito de usar feudalismo porque essa ideia que a gente tem fechadinha, do pacote fechado do feudalismo, ele não é universal na Europa, tá? Ele acontece em alguns lugares muito específicos, mas, no geral, a Europa está caminhando para isso nesse momento. Mesmo que a Europa, né, esse conceito, nunca tenha sido sinônimo de estabilidade política, um poder centralizado que abrange um território maior, ele é muito mais estável do que você tinha até então, sabe? Que eram vários micro-reinos se matando. E depois disso, né, a partir do século XI especialmente, isso no restante da Europa, você tem vários desses reinos que estão se unificando, né? E isso gera mais estabilidade. E tá, o que isso tem a ver com faca? Você só consegue criar um centro de produção de facas ou um sistema de guildas mais sofisticado se você tiver gente de sobra que possa forjar. E para isso você precisa de gente que consiga coletar esse minério. Para isso você vai precisar de gente que vai cortar lenha para poder fazer carvão. E para isso você vai precisar de gente sobrando para você plantar e criar animais, porque essas pessoas precisam comer. E para você conseguir isso, você precisa de um exército fixo para garantir que essas plantações não vão ser queimadas ou ser saqueadas ou qualquer coisa. E que se acontecer alguma seca ou alguma praga numa região e de repente a outra está mais distante, ainda consegue um excedente de comida. Ou seja, você precisa de uma presença política muito forte para você conseguir desenvolver uma faca. Não existe produção de lâminas num vácuo, porque facas, assim como qualquer outra coisa, são produtos da sociedade que as fez. E se essa sociedade muda, esse produto muda. E essa explicação do que está acontecendo na Europa continental ou nas Ilhas Britânicas serve para a Europa e para as Ilhas Britânicas. Na Península Escandinava, que ainda é periferia desse mundo europeu, as coisas são bem diferentes. Mesmo porque a janela de plantio é diferente. Ao invés de você de repente ter 6 meses para plantar e colher, você tem 3. Sem contar a distância geográfica, da dificuldade de você atravessar um mar, né, dependendo da época do ano, e como que essas culturas podem ficar integradas ou não.
Então, a evolução dessas sociedades acaba sendo diferente. Mas assim, no norte da Europa você tem mais cidades surgindo, você tem tecnologias mudando, claro, mas o que realmente muda Naspulco nesse período são as bainhas, da mesma forma que lá no começo do período viking. E a explicação disso é bastante simples. Quando você vê uma pessoa com uma faca na cintura, você na verdade está olhando para a bainha na cintura dela. Porque a faca está guardada, a faca está escondida. É a bainha que fica à mostra. A bainha, ela age ali como um adorno da roupa. Ela é um acessório visual. A faca pode ter a utilidade dela de cortar coisas, mas é a bainha que tem a utilidade social dela. Porque assim como é hoje em dia, a roupa que você veste pode demonstrar sua profissão, sua classe social. Se a faca está escondida lá dentro, ela pode ser simples, porque ninguém está vendo a faca, estão vendo a bainha. E mais uma coisa que as bainhas demonstram, até mesmo a sua geração. E o quanto que você é mais aberto a tendências novas ou adepto de uma coisa mais tradicional. Então faz mais sentido a bainha ir evoluindo do que a faca. E enquanto as bainhas também mudam bastante na Europa continental, as facas que elas guardam também mudam. E no norte da Europa, as bainhas acabam mudando mais, mesmo que a faca lá dentro não. Mesmo porque o uso da faca no norte da Europa continua o mesmo, enquanto na Europa continental o uso da faca começa a mudar e você precisa de facas específicas. Porque a vida na Europa continental começa a mudar muito. Enquanto que no norte da Europa, tirando em algumas cidades ou algumas regiões específicas, a vida do grosso da população, que é essa classe camponesa, ela continua basicamente igual. Você não tem muitas mudanças no estilo de vida. Você muda roupas, mas você não muda o dia a dia. Isso não quer dizer que esse tipo de faca ou facas parecidas deixaram de ser feitas na Europa ou que só existissem poucos na Finlândia, tá? O que eu estou dizendo é que o papel de uma faca só para fazer quase todas as funções do cotidiano que esse tipo de faca tinha se manteve mais na Finlândia, enquanto que em outros lugares você começou a ter facas que começaram a substituir em várias tarefas. Agora você tem uma faca específica para comer, uma faca específica para cortar pão, uma faca específica para pelar um animal. Você ainda vai ter essas facas de uso diário, cotidiano, uso geral, só que elas são em menor quantidade e muitas vezes elas costumam ter características mais regionais também. E na Finlândia você vai ter facas específicas, especializadas para algumas funções, só que isso se restringe praticamente só às cidades. E só frisando, eu estou falando das facas de uso geral. Na Finlândia sempre existiram facas que ainda são armas, ou facas com funções específicas, como por exemplo para abrir trilhas, que você precisa de um facão maior e coisas do gênero, tá? Mas aí a gente chega, né, depois da Idade Média, a gente chega no século XVII, ou seja, 1601 em diante. A primeira guilda de ferreiros da Finlândia, ela é fundada em 1625, na capital da Finlândia na época, que era Turku. E assim, você tem registros escritos de ferreiros no interior da Finlândia, muito antes disso, tá? Mas estou falando da primeira guilda estruturada, o que é bastante atrasado perto do restante da Europa. Mas nessa época você vai ter bastante lei escrita regulamentando vários e vários trabalhos. Por exemplo, em 1604 você tem uma lei que diz assim, para cada comunidade você pode ter tantos trabalhadores numa profissão quanto forem necessários. Já em 1680 você vai ter uma lei que regula que, por exemplo, uma comunidade só pode ter um sapateiro ou um alfaiate. Mas alguns anos depois eles mudam essa lei de novo, dobrando esse número. Né? Provavelmente por causa de pressão popular, porque andar com roupa rasgada e sapato furado no inverno finlandês não deve ser legal. E essas pessoas não gostaram dessas leis. Mas, por exemplo, o trabalho do ferreiro, né, só foi autorizado, permitido, sem que esse ferreiro estivesse numa guilda, no século XVIII, em 1739. O que não significa que não tinham ferreiros antes disso. Se você proíbe uma coisa, as pessoas vão dar um jeito de fazer essa coisa mesmo proibida. E assim, por que tem essas leis, né? Assim, pela maior parte da história da Finlândia, ela não foi independente, tá? E no século XVI e XVII, a Finlândia ela era território sueco. Ela já era território sueco desde o século XII, tá? Mas como agora a dinâmica na Europa estava mudando, a dinâmica econômica, né? Especialmente com as grandes navegações, invasão das Américas, agora a Finlândia, na prática, passou a ser como se fosse uma colônia de extração por parte dos suecos para poder manter essa máquina que virou o Estado sueco nesse período. A Suécia, nessa época, estava virando uma superpotência europeia, da mesma forma que Portugal, Espanha, Inglaterra. E essas leis, provavelmente, elas serviam como uma forma de controle do governo sueco sobre a população finlandesa, mas não tanto um controle social, mas sim um certo controle
de consumo. Ou seja, um finlandês deveria comprar esses produtos da Suécia e não produzir eles por conta própria. Fosse roupa, fosse facas, fosse ferramentas ou sapatos. O nome para isso é imperialismo, né? E a gente aqui no Brasil, a gente passou pelo mesmo na mão dos portugueses por 300 anos. Por exemplo, aqui a gente não podia fabricar ferro, porque se esperava que a gente comprasse todo o ferro e todas as ferramentas para trabalhar isso de Portugal. Tanto é que a primeira siderúrgica do Brasil surgiu no século XIX, na região de Sorocaba, que é a Fazenda Ipanema. E isso só aconteceu porque Dom João VI fugiu de Portugal para o Brasil com o rabinho entre as pernas com medo de Napoleão. Ou seja, antes do século XIX, a gente não tinha uma produção em larga escala nem de prego nem de arame. A gente tinha que trazer isso de fora. E a Finlândia passou pela mesma coisa entre os séculos XVI e XVIII, nas mãos da Suécia. Para garantir que os finlandeses não pudessem exercer algumas profissões que fossem meio fundamentais para criar uma certa dependência com a metrópole. E durante esse período, apesar disso, ainda tem alguns achados de puco, com características bem finlandesas. O que nos diz que esse tipo de faca continuou em uso popular na Finlândia. Porque assim, a gente tem poucos achados de puco, mas a gente também tem pouquíssimos ou até menos achados de outro tipo de faca. Tá? E essa baixa nos achados arqueológicos se deve a algumas transformações na vida cotidiana, e especialmente vida nas cidades. Ao invés de você usar uma faca até ela acabar, né, até você não ter mais como afiar ela, joga na rua e depois de séculos, quando alguém vai alargar essa rua, vai cavocar e encontra esse porrilhão de facas, a organização social desses lugares muda e você vai ter menos descarte, de repente essas facas vão para um outro lugar para ser reforjadas, recicladas de alguma forma, então você acaba tendo menos achados arqueológicos. Mesmo assim, a gente sabe que a puco continua em uso porque a gente tem alguns. Aliás, mesmo na Suécia, né, as pucos continuaram sendo usadas, e ou na Noruega também, em regiões um pouquinho mais afastadas dos grandes centros, tá? Porque nesse momento a Suécia está copiando muito da moda da Europa continental, especialmente da esfera de influência alemã, que na época não era Alemanha, né? Eram vários reinos diferentes, mas que já ditavam modas em termos de produção siderúrgica, assim. Agora, nas zonas rurais você tem uma resistência maior a essa inovação e você vai ver pucos sendo usadas tanto na Finlândia quanto na Suécia. Ainda que muitas vezes elas não sejam mais o tipo principal de facas, mas enfim, chega no final do século XVII e durante quase todo o século XVIII, a Finlândia come o pão que o diabo amassou, saca? Primeiro que ela teve uma grande fome, né, uma escassez de alimento muito grande devido ao clima, e você tem um período de guerras muito intenso entre a Suécia e a Rússia, e os campos de batalha ficavam no meio do caminho, que é a Finlândia. Só para vocês terem uma noção, em 1749, a população da Finlândia caiu para cerca de 400 mil pessoas. Essa população era bem maior antes. Mas, de qualquer forma, quando a Finlândia entra no século XIX, ela já tem o dobro dessa população. Mas, de qualquer forma, quando você perde uma população muito grande devido à fome e guerra, e depois essa população aumenta de uma forma descontrolada, ainda mais quando 90% dessa população é formada por camponeses e pessoas que vivem em áreas rurais, num período pequeno de tempo você tem mudanças muito drásticas na cultura dessa população. E aí você tem um resgate das puco enquanto símbolo de identidade até, do que era ser finlandês nesse período. Do século XVIII ao século XX, até o comecinho do século XX, na verdade, até 1910 mais ou menos, é o que a gente pode encarar como se fosse a era de ouro das puco. É quando a gente vê o surgimento e o amadurecimento e a consolidação da maior parte das características que a gente atribui às pucos hoje. Por isso que assim, eu, Vinícius, considero que as pucos surgem no século XVIII. Mesmo que elas sejam a mesma faca das facas que vieram antes, é nessa época que elas se amadurecem mesmo enquanto tipo. Claro que essa é uma opinião minha, tá? Afinal, eu fiquei até agora no vídeo falando de pucos desde 500 a.C. Mas, enfim, de qualquer forma, como eu falei, é nessa época que elas ganham esse status de objeto de identidade finlandês. E agora a Finlândia ela deixa de ser território, que é uma palavra chique para colônia do Reino da Suécia, e ela passa a ser grão-ducado, que é uma palavra chique para colônia do Império Russo. E no Império Russo, as pucos são chamadas de finka, que significa finlandesa. E atenção para isso, tá? Ela é finka, ela não é finka noji, que seria faca finlandesa. Ela é só finlandesa. Ela ganha uma identidade própria, até mesmo fora da Finlândia, atrelada ao que é ser finlandês. Mais ou menos da mesma forma que hoje quando alguém chega e fala, pô, hoje eu vou comer um japonês. Você sabe que a pessoa não é um canibal, mas ela não precisa dizer comida japonesa.
Ah, e mais um parênteses, tá? Como a Finlândia agora é parte do Império Russo e a Finlândia tá numa merda, era normal você ver muito finlandês saindo da Finlândia e se mudando para a Rússia, especialmente São Petersburgo, que era uma cidade muito grande e estava muito perto da Finlândia. E eles iam procurar uma vida melhor. Spoiler, eles não conseguiam, tá? Então eles acabavam vivendo fora das cidades ou em favelas. Ou guetos. Muitas vezes guetos habitados só por finlandeses. E como geralmente essas pessoas eram muito pobres e não sabiam nem falar a língua do local, e boa parte delas cresceu em zonas rurais e agora não sabia viver direito numa cidade, e tinha um preconceito muito grande dos russos em relação a quem não era russo e estava vivendo na Rússia, essas pessoas acabavam caindo para a criminalidade, né? Tanto é que finca, que é o nome que a pouco tinha na Rússia, passou a ser sinônimo de faca de bandido. E assim, eu vou fazer um outro vídeo, que não é sobre PUCs, mas sobre onde isso foi dar na Rússia. Então aguardem. Mas vamos voltar para pouco na Finlândia. Assim, no século XVIII e XIX, a gente ainda vê muitas PUCs praticamente idênticas àquelas que a gente via lá desde antes de Cristo na Escandinávia. Só que uma coisa aconteceu quando a Finlândia era território da Suécia, que é o surgimento do que hoje a gente chama de perfil Scandi. Ou, o que era ainda mais comum nessa época, era o perfil em diamante. E eu vou deixar aqui desenhado o que eu estou querendo dizer com isso. No final do século XVIII e no começo do século XIX, esse tipo de perfil de faca já era bem mais popular do que o que a gente chamava de perfil flat, ou levemente convexo, que existia antes. E aí a gente tem três hipóteses do porquê que esse fio Scandi se desenvolveu, ou esse perfil em diamante se desenvolveram nessa época. A primeira é que você usa menos material. E assim, se você é obrigado a usar material estrangeiro, que não está ali de fácil acesso, você vai economizar o máximo que der. Mesmo que você fizesse o ferro de maneira clandestina, era melhor você aproveitar o máximo possível daquele ferro que você fez para você não ter que ficar repetindo essa operação várias vezes. Então talvez as pessoas fizessem as facas com esses perfis para economizar o máximo de material possível. A outra hipótese é porque isso iria reduzir o peso da lâmina. E daí isso deixaria a lâmina mais confortável, mais leve na mão, né? Além de você poder deixar uma faca que é bem mais fina e bem mais leve, com um perfil bem mais robusto. Agora sim, eu acho essa hipótese meio fraca, porque se fosse mesmo por isso, eu acho que não teria levado 2.500 anos para alguém pensar nesse macete, né? Mas aí vem a terceira hipótese, que tem a ver com a primeira. A Suécia já tinha uma grande produção de ferro. No século XVII, ela já era uma das maiores produtoras de ferro da Europa. Como a Suécia era uma grande potência, utilizava muito desse material e tinha muitos centros de produção, mesmo que fossem artesanais, você já tinha medidas padronizadas ali desse tipo de material. Porque aí, independente da oficina que fizesse, por exemplo, uma barra, quando chega para o uso, todas as barras são mais ou menos do mesmo tamanho, são mais ou menos iguais, e para isso que é bom ter essa padronização. Inclusive porque a Suécia também vendia para outros países. Aí pensa num ferreiro finlandês, né? Você vive num país relativamente pobre, bastante periférico. E aí você ia pegar essas barras desse ferro sueco, você ia começar a trabalhar com base nas medidas que você tem. Então, por exemplo, se você pega uma barra de 3, 4 milímetros, ao invés de você achatar ela, para ela engrossar e você fazer a faca do jeito que se fazia tradicionalmente, você começa a usar aquele material como base e você forja o mínimo possível, inclusive para aumentar a sua produtividade e fazer esse material render mais. Então, se você tem uma barra de, vamos supor, vou usar a medida de retardado aqui, que eu não gosto, mas provavelmente as medidas usadas. Se você pegasse um oitavo de polegada com meia polegada, você corta a quente na sua bigorna já formando um ângulo ali, você consegue tirar a ponta de duas facas e você só forja a espiga e puxa um pouquinho do fio e estica a sua faca. E aí, para não deixar ela tão delicada, com um ângulo tão fechado, você só forja até uma certa parte, passa uma lima e está pronto. Ou seja, muito menos trabalho, muito menos material. E eu não estou só falando de ferro. Você também vai estar economizando carvão, você também vai estar economizando o uso da sua lima, tudo isso. E daí, se você quiser fazer uma graça, você pode forjar o dorso ali um pouquinho, ou então você passa a lima ali mais um pouquinho e forma esse perfil de diamante para ficar mais elegante. E você ainda acaba tendo uma outra vantagem, que é tendo a parte mais grossa da lâmina mais perto do centro dela. Então assim, você tira relativamente bastante massa sem tirar tanta resistência assim. E provavelmente quando a Finlândia passou a ser grão-ducado, a lógica desse mesmo processo se manteve, fosse por uma questão de economia, fosse porque talvez fosse uma moda que já estava bem estabelecida. E é fácil entender porque que essa moda teria pego, né? Economizar material é sempre bom, né? Especialmente numa época que você não podia comprar pela internet. Mas vamos lá, né? Ainda com relação ao século XVIII, lembra que eu falei que só em 1739 que um ferreiro poderia ter licença para trabalhar sem ser numa guilda? E, consequentemente, só a partir daí ele poderia fazer poucos?
E lembra que eu falei também que 60 anos depois disso, a população da Finlândia inteira dobrou e que a maior parte das pessoas eram camponesas? Pois é, a real é que, pelo menos em 1790, a maior parte dos ferreiros finlandeses que forjavam pucos eram ferreiros em meio período. E isso a gente sabe por documentação escrita. Esses caras basicamente faziam esse tipo de serviço extra como ferreiro quando eles não estavam trabalhando no campo. Na comunidade rural de Ilmajoki, por exemplo, você tinha um ferreiro licenciado que trabalhava em tempo integral com isso e pelo menos outros 45 trabalhando de forma ilegal. E meio que nessa época, né, os oficiais desse Império Sueco não estavam fiscalizando tanto assim a Finlândia. Primeiro porque durante todo o século XVIII, a Finlândia ficou feita uma bola de ping-pong na mão da Suécia e da Rússia. E às vezes, uma parte da Finlândia ficava na Rússia, outra parte ficava na Suécia. E a situação ficou meio caótica ali. Você não ia gastar oficial fiscalizando uma área que você nem sabe se vai ser sua semana que vem. Até que depois, finalmente, a Suécia abre mão da Finlândia de vez em 1809. E os oficiais do Império Russo nesse período simplesmente preferiam não fazer nada a respeito. Por dois motivos, né? Primeiro porque sem faca ninguém ia trabalhar, ninguém conseguia trabalhar sem ter uma faca. E segundo porque essas leis eram leis suecas, que ainda estavam em vigor, mas que o Império Russo estava cagando. Mesmo porque, diferente da Suécia, o Império Russo tinha muito mais com o que se preocupar do que o que estava fazendo meia dúzia de finlandeses. Vamos lembrar que alguns anos depois, o tal de Napoleão tentou invadir a Rússia, né? Mas, de qualquer forma, no século XIX você já tem ferreiro pra cacete fazendo puco. Alguns eram profissionais, né? Trabalhavam com isso em tempo integral, mas muitos eram só uns caras fazendo faca de vez em quando, para sua comunidade local. Até que numa cidade chamada Kauhava, começaram a se juntar cada vez mais ferreiros. Tanto ali quanto em algumas cidades vizinhas, tá? Não só em Kauhava, mas na região de Kauhava. E assim, quando você começa a juntar muito profissional de uma área só, em uma única região, e mesmo assim você tem demanda, você vai ter avanço tecnológico, você vai ter avanço técnico, você vai ter avanço estético. Porque é inevitável, mesmo que você tente guardar segredos industriais ali, você vai ver o produto pronto do seu vizinho. E de repente, por mais que você não copie, aquilo te inspira. E nessa época a gente tem muita história, a gente sabe o nome dessas pessoas. Pra vocês terem uma noção, tinha mais de uma pessoa fazendo faca que ia para os czares da Rússia. E muitas facas que esses czares colecionavam ou então davam de presente. Ou seja, é muita história, é muita informação, é uma bagunça aqui. E para a história da faca em si, eu não sei se isso vai ser relevante. Então eu vou pular um pouco. Mas você junta isso um pouco, que no século XIX é quando você tem o amadurecimento dessa noção de Estado-nação. É claro que Estado-nação surge um pouco antes, mas essa ideia de Estado Nacional na Europa ela começa a ser lugar comum nessa época do século XIX. Tanto é que é quando a Itália se unifica, que é quando a Alemanha se unifica, que é quando vários outros países vão se unificando. E isso tem a ver com a industrialização e necessidade de você ter fronteiras mais bem definidas. E isso acaba gerando essa ideia de uma identidade nacional e símbolos que são nacionais também. Não à toa, em 1835 é quando o poema, a epopeia, né, nacional finlandesa é composta, que é o Kalevala. Então a puco ela começa a ser vista como um símbolo nacional finlandês. E para o finlandês médio, usar uma faca dessas era, de certa forma, um ato de patriotismo, sabe? E mesmo um ato até de resistência contra a noção estética do Império Russo. E aí você tem a ideia de ter uma faca que é um estilo nacional, feito por um artesão dali, começa a ganhar muito mais importância e muito mais apelo do que você ter uma faca fabricada em outro país com um estilo que você não reconhece como seu. Começa a criar uma ideia até xenofóbica em relação a modelos de faca estrangeiros. Inclusive, nesse período, você começa a ter fábricas fabricando pucos na Finlândia. São fábricas que trabalham numa lógica artesanal ainda, não é uma fábrica industrializada, mas você já tem esse tipo de fábrica. Mas elas não caem muito no gosto popular, tá? Nesse período, as pucos artesanais ainda são mais chamativas. Uma dessas fábricas que eu vou mencionar daqui a pouco é a Fiskars, que produz pucos e ela é bastante famosa entre as pessoas que gostam desse tipo de faca. E de novo, né, por isso que eu, Vinícius, considero que as pucos surgem nesse contexto, né? Do final do século XVII, o século XVIII, comecinho do século XIX. Porque é quando todo esse conceito do que viria a ser a puco começa a surgir, além de ser só uma faca. Agora ela não tem só uma identidade, como ela tem várias identidades diferentes. Começam a surgir vários estilos de pucos diferentes. E estilos que são pensados em serem diferentes. É no século XIX que todos esses estilos de puco tradicional, que a gente costuma falar, aparecem pela primeira vez.
já com conotações específicas de que, beleza, essa aqui é faca de tal cidade, esse aqui é um estilo feito por tal ferreiro, aquele estilo de bainha só existe em tal oficina. É aqui que a Puco realmente vira a Puco, e não só mais uma faca qualquer. Bom, e aí a gente já está no finalzinho do século XIX, quando você começa a ter as primeiras indústrias propriamente ditas dentro desse território que é o Império Russo. E na Finlândia especificamente, eles terminam uma ferrovia em 1885 que liga Kauhava até outros centros, especialmente Turku e Helsinki. E 10 anos depois disso, a gente tem a primeira fábrica a vapor feita na Islândia, que é a Hanukselan Pukotedas, que ficou em atividade entre 1895 e 1912. E daí foi uma bola de neve, né? Outras fábricas pequenas abriram, todas na região de Calhava. A maioria abriu, funcionou alguns anos e fechou. Mas assim, mesmo você tendo uma fábrica com um processo industrial, a maior parte dessas pucos ela era feita nessas fábricas misturando um processo tanto industrial quanto artesanal para dar acabamento, essas coisas. Ou mesmo às vezes a bainha era feita em outro lugar, e por aí vai. De qualquer forma, eu quero mencionar um pouquinho a Fiskars, que também entra nesse balaio de fábricas que começam a se industrializar mesmo. A Fiskars, ela já existe desde o século XVII, tá? E hoje em dia ela produz pouco. A partir do final do século XIX e começo do século XX ela passou a produzir poucos, mas ela nem sempre fabricou lâminas, tá? Basicamente ela foi fundada na cidade de Fiskars e primeiro ela começou como extração e beneficiamento de minério de ferro para o Reino da Suécia. Depois ela trabalhou um pouco com produção de cobre e só depois ela veio fazer lâminas. Mas o mais interessante é que assim, ela era uma vila que produzia as coisas. Essa vila, inclusive, foi comprada a vida inteira. Inclusive as pessoas que moravam nela, porque era um sistema de servidão. E aí depois, no século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, ela é modernizada e depois ela começa a fabricar lâminas. E aí hoje a Fiskars ela é conhecida como uma Tramontina aqui no Brasil. Mas mesmo assim, quando ela começou a fazer as lâminas dela, elas começaram a fazer pensando no mercado externo, tá? Ou seja, especialmente o mercado russo, mas não só. Outros lugares também estavam comprando do Império Russo, inclusive a própria Suécia, que já tinha sido dono daquilo. Então, as formas dessas lâminas, né, os estilos dessas facas, não caíram no gosto dos finlandeses. E os donos da Fiskars também não se importavam porque tinha um volume grande de exportação, né? Então, dane-se o mercado interno porque está vendendo para fora. Por isso que ninguém considera que as primeiras facas da Fiskars fossem Puco, porque elas têm características muito diferentes das Pucos. Mas isso é só um parênteses para falar da Fiskars. Bom, e agora a gente está já, né, propriamente dito, no século XX. Então, a partir do ano de 1900, essa produção industrial finlandesa começa a aumentar cada vez mais. Só que daí você tem a Primeira Guerra Mundial. E aí, no meio da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo, do qual a Finlândia fazia parte, passa por um processo revolucionário. E nisso, a Finlândia vai ter a sua própria guerra civil e a Finlândia instaura uma república. E pela primeira vez na história, a Finlândia se vê como um país independente. E isso acaba influenciando um pouco a produção das Puco nesse período, porque muitos países começam a comprar essas Pucos diretamente com a Finlândia, sem ter que passar por um atravessador. E, por exemplo, os Estados Unidos começam a comprar muitas facas vindas da Finlândia. Assim, parênteses, tá? Muito relativo. Muito aí eu tô falando em comparação ao que a Finlândia produz, não ao que os Estados Unidos consomem. Mas, de qualquer forma, muitas fábricas começam a fabricar pucos para vender para os Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham uma lei em relação às suas facas, que toda faca que fosse importada, ela tinha que ter o país de origem e o fabricante estampado no lado da lâmina. E na Puco era um pouco complicado de fazer isso, porque a forma de você fazer isso era uma estampagem com uma martelada, né? Um cunho. E como o perfil da lâmina não tinha lados retos, você não tinha como fazer isso de uma forma muito eficiente. E daí surgem as primeiras Puco com o ricaço. E é quando, inclusive, o perfil Scandi começa a se popularizar um pouco mais do que o diamante. Porque agora você tem dois lados que são paralelos na lâmina, então você consegue estampar de uma forma mais fácil, né? Para fazer uma grande produção. E sendo esse o novo método industrial preferido, porque você está produzindo muita faca para você exportar, essa moda acaba pegando entre os fabricantes. Mas essa moda nunca pega direito dentro do próprio território finlandês, que ainda era um mercado muito significativo de destino, né, para essas facas que eram fabricadas. Então você tem linhas de produção e estilos de Puco que meio que só foram feitas
para atender o gosto e as expectativas de um mercado estrangeiro por uma simples questão legal, não é nem por uma questão de uso. Por isso que eu falo, facas não nascem no vácuo, elas não são feitas no vácuo. E às vezes algumas mudanças, algumas características delas não necessariamente estão ligadas ao gosto ou ao uso. De qualquer forma, né, para além disso, o cotidiano do finlandês médio muda bastante no final do século XIX e começo do século XX. Se antes ele era um camponês que vivia numa área rural e precisava de uma faca para as atividades mais básicas do dia a dia, agora isso não é verdade. Agora você tem estradas, você tem cidades, e inclusive começam a surgir as primeiras leis restringindo ou proibindo o porte de facas em determinadas regiões ou em determinadas situações. Esse cara já não precisa tanto de uma faca o tempo inteiro. E mesmo quando ele precisa, surge aí uma outra Pukko que começa a entrar na Finlândia. Quem gosta bastante de Pukko deve conhecer a Mora, ou Morkniv. Mora é uma cidade na Suécia, onde em 1891 foi inaugurada uma fábrica que produzia lâminas. Essa cidade já tinha uma tradição de produção de ferro e de lâminas bem antes disso, mas em 1891 é quando você tem uma indústria a vapor funcionando ali naquele lugar. E apesar de nessa época a Suécia já não ser nem de longe o que ela era no século XVI, século XVII e XVIII, ela ainda tem uma certa infraestrutura que permite a produção em larga escala de alguns bens de consumo. E nesse caso, a Mora ficava muito mais barata de ser produzida do que as Pukkos finlandesas. E em 1936, a Mora começa a vender diretamente para a Finlândia os seus modelos de faca. E a verdade é que assim, se um artesão já não conseguiria tancar ali o preço das Pukkos industriais, as Pukkos industriais finlandesas não conseguem tancar o preço das Mora. Junta a isso também o fato de que muita empresa finlandesa quebrou depois da queda da Bolsa de 29. Então você chega num lugar que está com uma infraestrutura baixa, a mão de obra está difícil, está complicado, e você ainda começa a vender um produto estrangeiro muito mais barato, que atende aos gostos nacionais. E ainda por cima, você tem um país, no caso da Suécia, que estava no entreguerras bastante quebrado, então acaba reduzindo o seu preço de produto para poder competir. Isso tudo resulta na Pukko finlandesa acabar perdendo bastante seu espaço. Especialmente aquelas feitas artesanalmente, de maneira tradicional. E assim, a gente já está chegando na década de 30, né, do século XX. É um século que, sinceramente, não me interessa muito em termos de produção. E é difícil a gente falar de uma tradição das Pukko que se mantém aí e tentar mapear isso, como que isso evoluiu ao longo do século XX. Porque assim, você tinha Pukko de tudo quanto é jeito, tamanho, formato, cor. Porque você tinha Pukko do exército, Pukko dos bombeiros, Pukko da polícia de Helsinki, Pukko da polícia de Turku, Pukko pra todo lado, cada uma com um modelo diferente. Mas elas ainda são todas Pukko, sabe? Elas ainda têm todas as características em comum ali. Mesmo que elas tenham diferenças pontuais. Então, tipo, você tem tanta variante, e às vezes duas fábricas diferentes fazendo o mesmo modelo, ou vários modelos diferentes saindo da mesma fábrica. E mesmo você tendo toda essa variedade, no gosto popular, a Pukko perdeu o apelo. Ela perdeu um pouco da função dela. Você não tem mais o camponês finlandês padrão. Porque não existe mais o camponês finlandês. É claro que você ainda vai ter camponeses na Finlândia até hoje, mas ele não é o mesmo camponês que ele era há 150 anos atrás. Esses caras vão ter uma série de outras ferramentas muito melhores para o trabalho do dia a dia dele e muito mais especializadas para cada função do que uma faca que fazia tudo. Ou seja, já no Entre Guerras, a Pukko começa a ficar obsoleta e depois da Segunda Guerra Mundial isso ainda piora. A vida na Finlândia mudou. A sociedade, o contexto na qual a Pukko foi criada, isso agora não existe mais. De qualquer forma, só em 1988 que a Pukko começou a receber um pouquinho mais de atenção de novo com a publicação de um livro. Eu vou colocar o nome dele aqui na tela. E daí, em 1995, é fundada a Suomen Pukkoeura. Eu acho que é assim que se fala. Que é a Sociedade da Pukko finlandesa. Que é basicamente como a ABS, só que num país onde você conhece todo mundo. E daí, né, desde 1996, a Fiskars, ela faz tipo de uma competição anual de melhor Pukko. E daí junta todos os melhores costeleiros do país e tal. Ou seja, meio que no fim, foi o trabalho artesanal que salvou a indústria nesse caso da Pukko. Mas de qualquer forma, nessa época, né, a gente está falando da década de 90, já começa a ter um uso maior da internet, começa a ter também um maior interesse nas atividades ao ar livre, tipo bushcraft, e o resto da imagem você consegue completar sozinhos, né? Em suma, a Pukko finalmente voltou a ter o reconhecimento e utilidade para além de ser só um souvenir vagabundo baratinho que alguém compra no aeroporto para dar de presente quando viaja para a Finlândia.
Enfim, eu acho que eu falei o que era importante de falar aqui. Eu sei que talvez alguém possa sentir falta das Helekniv, ou que eu falasse mais sobre as Morakniv, mas tem um motivo para serem Helekniv e Morakniv e não Helepuko e Morapuko. Ou seja, por mais que elas sejam um pouco, formalmente falando, esteticamente falando, e até culturalmente falando, quando elas entram na Finlândia, elas não são nos seus contextos próprios. Elas são kniv, ou seja, faca. Então retorno falando aí que a puca é uma tradição finlandesa. Só que existem facas iguaizinhas em outros lugares. Só que elas não são puco. Só que elas têm as mesmas origens. Só que não continuaram sendo feitas da mesma forma. Só que elas não mudam nada. Só que elas não são puco. Só que seja. São facas pequenas de uso geral que estão aí em uso há pelo menos 2.500 anos. Isso considerando só as de aço. Porque quando a ideia é boa, não tem muito o que mexer, né? E na minha opinião, eu acho que a puca é a melhor ideia que alguém já teve numa faca. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o que faz uma puco ser uma puco, do ponto de vista estético e formal. Sem falar tanto dessa questão cultural, que eu acho que eu já falei aqui. Então eu vou falar sobre tamanho, sobre uso, sobre geometria de fio, ângulo de fio, formato de lâmina, essas coisas todas. E no próximo vídeo eu vou também mencionar de leve as Leuco, que não são puco, e vocês vão entender o porquê. Mas eu espero que seja um vídeo mais direto, talvez até mais curto. Mas eu me arrependo de falar isso sempre, porque quando eu falo que o próximo vídeo vai ser mais curto, ele fica até mais longo. Então vai saber. Agora, na boa, cheguei. Você assistiu até agora, então você gostou, eu acho, eu espero. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal, ativa sininho, comenta qualquer coisa, comenta assim, pô, assistiu o vídeo até o final. Tipo, gera engajamento aqui pra chegar em mais gente. Manda pra aquele seu amigo cuteleiro que quer fazer uma faca pequena, manda pra aquele seu amigo que curte bushcraft, manda pra aquele seu amigo que curte assuntos aleatórios, que daí é a forma que vocês têm de me ajudar. Já fez tudo isso? Então, falou e até o próximo.